Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam, ativem o sininho, dê um like, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta. As 7 pragas de um padre sobre um vilarejo. Planegg é um município da Alemanha, no distrito de Munique, na região administrativa de Oberbayern, no estado da Baviera. Joseph nasceu em 1900. Joseph Ullmann foi ordenado padre na cidade alemã de nome Planegg, em 1929. Ainda com essa idade, foi enviado para o Brasil, chegando por São Paulo, pelo Porto de Santos, e depois de lá encaminhado para uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Pouco ou nada se sabia sobre o novo padre. Ele era alto, cabelos pretos e curtos, uns pés e mãos grandes, que davam para perceber como aquele homem era até forte demais para um padre. Convencionalmente, os padres eram robustos, mas nem muito franzinos, nem muito agigantados. Fazia parte de seu biótipo, como se poderia dizer. Ao chegar aqui, um número de religiosas e um grupo desses homens o recebiam tentando fazer algum discurso de boas-vindas. O que pouco adiantava, Joseph Ullmann não falava português. Correram então esbaforidos atrás de uma professora leiga, de certa idade e solteirona dali, que falava bem o francês e o alemão, até que ele se fez entender através dela, que magistralmente se comunicou com ele e viu-se tratar de um jovem sério, sisudo, que gostava de mandar e ser prontamente obedecido. As coisas começaram a transcorrer de forma inicialmente tranquila naquele curato. A moça que cuidava da casa do padre se chamava Ernestina. Era jovem e bonita. Ela tinha cerca de uns 24 anos de idade. Era pobre. E aquele emprego para ela, além de ser abençoado, era a oportunidade que ela tinha de levar algum dinheiro para casa, para o sustento dos seus pais. Com os dízimos e com outras boas gorjetas dadas pelos engenheirados senhores e senhoras, podiam ter uma vida regrada, com comida boa e toda a organização da casa em ordem, com a limpeza diária e a jardinagem, algo que fazia parte da rotina. Não demorou muito para que Joseph Ullmann se engraçasse pela jovem funcionária da igreja. Ele forçava e ela cedia. Foram pelo menos uns 4 abortos realizados ali, que com a sua saída, tempos depois, foi descoberta no cemitério que ficava na parte traseira da igreja e ao lado. Certo dia a missa ocorria e uma criança de mais ou menos 7 anos chorava copiosamente. Ele parou a missa, chamou a mãe e a criança até ele. Sem pestanejar, pisou sobre o pé dessa criança, que teve um sangramento na hora. Porém, nem a mãe da criança, nem os fiéis reclamavam por medo de serem excomungados. Mas
entre os fiéis causou estranheza e revolta, mas ainda não haviam se rebelado contra ele. Mas o incidente contra a criança se espalhou. Joseph era um homem sistemático, não abria sorrisos e se mostrava sempre nervoso e falando alto, causando temeridade, o que gerou revolta em todos. Pouco a pouco, um grupo de políticos locais o chamou para tomar partido e pedir apoio junto aos fiéis. Ele se nega mais uma vez, nada ali o interessava. O vilarejo, o Brasil, aqueles homens querendo que ele ajudasse politicamente. Várias provas foram associadas a Joseph e encaminhadas ao bispo. Porém, nada surtia efeito, que eles esperavam que fosse sua expulsão daquela comunidade. Até que numa determinada quinta-feira, no fim dos anos 30, um grupo de pessoas com tochas de fogo, armas, sendo que um dos fazendeiros tenham-lhes comparecido com uma Dodge Pickup Truck de 1936 e se depararam diante da casa do padre, pedindo-lhe que fosse embora dali. Como ele não atendia os apelos da população ali presente, a porta foi arrombada e ele foi arrancado à força. Como ele se debatia em resistência, sua camisa se rasgou em meio àquele tumulto. Outros, mais exaltados, aproveitaram a situação e arrancaram-lhe as calças e ele ficou somente de ceroulas. Amarraram Joseph Woolman na caminhonete e ele se virou contra todos, excomungou seus algozes e rogou contra o vilarejo 7 pragas. Primeira, mesmo que todo o progresso viesse para aquela cidade, ela não prosperaria. Segundo, que as filhas virgens fossem prostituídas bem cedo. Terceira praga, que os maus elementos sempre invadissem a cidade, sempre com a intenção de roubar as riquezas do lugar. Quarto, que a maioria dos casamentos não durasse tanto quanto deveria. Quinto, que todos aqueles que o levaram àquela situação tivessem mortes trágicas por várias gerações. Sexto, que a maldição passasse de geração a geração entre os pais para os filhos e assim por diante. Sétimo, que os filhos que estivessem naquela cena, eles e suas descendências, não tivessem felicidade plena nesse lugar. Coincidência ou não, depois que ele se foi, um escândalo atrás do outro começou a ter na cidade, com as filhas das moças, com as filhas moças daquela cidade sendo obrigadas a se casarem na delegacia de polícia e assim por diante, sem festa e sem bolo de comemoração. Alguns dos homens que eram benfeitores, num curto intervalo do tempo, tiveram acidentes trágicos e sua descendência vem até hoje sofrendo a maldição. Quanto a Joseph, foi conduzido para a Arquidiocese do Rio e lá viveu o suficiente para ser morto nos trilhos da Central do Brasil, um mês depois de ser expulso do lugar. Até hoje, ninguém sabe se foi suicídio ou acidente. Quanto a Ernestina, teve uma filha de mesmo nome em sua gestação da filha do padre. E assim que soube do ocorrido com seu amado, deixa sua filha aos cuidados de sua mãe, Dona Luzia, e se atira no rio até ser tragada pelas correntezas. Também com rancor e ódio do povo dali. Mesmo passados 91 anos da vinda de Joseph Woolman, muitas famílias se perguntam se carregam a tal maldição. Fico por aqui. Gratidão. Um enorme beijo no coração de todos.